Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus que você está aqui nesta noite. Quero já de princípio agradecer e parabenizar esta amada igreja pelos 60 anos de existência dessa igreja. Quero parabenizar também o pastor Carlos pelos 30 anos de ministério nessa igreja. São 30 anos na mesma igreja, irmãos. É muito tempo. Eu acompanhei, ficou alto, acompanhei uma parte aqui da construção, né? Vão completar 15 anos, né? E eu confesso, irmãos, que agora eu fiquei tímido, irmãos, com elogio aqui, com agradecimento da igreja. Eu não estou muito acostumado com isso, não. Geralmente é o pastor que faz, né? Então eu recebi esse elogio e eu me lembrei. Obrigado, querido. Eu me lembrei, eu estava no púlpito e eu ia dar a bênção apostólica e a filhazinha do pastor Eric tinha acabado de pregar, subiu as escadas e antes de eu falar à igreja, ela olhou para mim e a igreja respirou, que ela quase não conseguia andar, de tão novinha. Ela abriu os braços, sorriu para me dar um abraço. Ai, irmão, eu desmontei. O pastor fez isso comigo aqui também. A gente imagina a luta dos irmãos, né, nesse tempo de aflição, de luta. Todos nós sofremos, oramos pelos irmãos. Sabemos que foi uma grande tragédia e foi uma honra poder servir aos irmãos, trabalhar. Não fizemos mais porque não conseguimos e Deus também não permitiu, mas fizemos de todo o coração. Eu trouxe uma palavra para a igreja, porque eu sou apaixonado por igreja, irmãos. Estou há 26 anos na mesma igreja. Eu amo a Igreja Batista de Figueira. Eu peguei todas as etapas, eu abri portão, fui porteiro, fui diácono, eu lavei banheiro, eu trabalhei no som, trabalhei na multimídia, tentei tocar violão, tentei cantar, fui expulso. Eles disseram que eu atrapalhei. Eu era o que carregava o som, eu carregava as caixas do som para os cultos nos lares. E aí eu cheguei na igreja com 17 anos, então eu fui o cachorro que caiu da mudança, irmãos. E a igreja me abraçou, porque a igreja é lugar de vida. Talvez você não compreenda isso. Quem tem uma família estruturada, você não percebe a importância da igreja. Mas a gente que cai da mudança, assim, sabe como é que é? Eu caí da mudança. Tem um filme que é com Macaulay Culkin, se eu não me engano. Esqueceram de Mim. Né? Na realidade, por trás daquele filme, tem uma questão psicológica, né? Dentro da psicanálise também, que é onde os pais com muitos filhos esquecem da educação dos filhos. Então, você acha que o filme é um filme de comédia, mas, na realidade, não é um filme de comédia, é o que acontece em muitos lares, americanos e brasileiros também, que ainda mais quem tem muitos irmãos. Eles são esquecidos dentro de casa, e eu fui uma dessas pessoas. Né? Caí da mudança, e a igreja me abraçou, o pastor me abraçou. Teve o pastor Francisco Veloso, teve muita paciência comigo. Eu sempre fui um jovem muito veloz, ligado no 220, quando cheguei na igreja eu já era sargento do exército, ligado no 220. Então o pastor teve muita paciência. Eu sempre li muito, sempre gostei muito da Bíblia e sempre fui muito questionador. Uma vez eu perguntei ao pastor, quem levou o corpo de Moisés? Por que o diabo queria levar o corpo de Moisés? Rapaz, eu acabei com a escola bíblica. E o pastor depois me chamou no culto e falou: Marcelo, quando você tiver alguma pergunta assim muito difícil, você faz em particular. Eu não tinha maturidade, né? E aí, cheguei na igreja, eu estava levando as caixas, montei. A líder do coral era a irmã Zenilda Veloso, a esposa do pastor, e os coristas cantando, e eu atrás mexendo naqueles aparelhinhos de som. E aí o coral começou a cantar, e eu comecei a cantar junto com o coral. Eu sou apaixonado por igreja. E aí, só que eu tenho um problema muito sério, irmãos, eu não canto mal. Meu problema não é esse. E eu também não sou desafinado. Eu tenho noção, eu toco, arranho um pouquinho de violão. Não dá para cantar igual esse pessoal aqui, maravilhoso, né? Lindo, canções lindas. Eu até esqueci que eu ia pregar. Quando eu esqueço que sou eu que vou pregar, é porque o louvor está bom. Então, de parabéns. E aí ela começou a reger. O meu problema é o seguinte: eu não sei em que voz vou cantar.
Então, se você entende música, é assim, o cara começa a cantar, né? O tenor, eu vou no tenor. Aí ele vai no contralto, eu vou no contralto. Ele vai no soprano, eu vou no soprano. E aí o coral estava cantando 2 canções na casa do irmão Heraldo, lotada a casa, e cantando, o coral lindo, e eu cantando. E a irmã Zenilda, eu sou apaixonado pela irmã Zenilda até hoje, ela, quando não gostava de alguma coisa, ela botava a boca de canto assim, ó. E aí eu estou vendo ela de canto e eu todo empolgado cantando. Quando acabou o culto, ela reuniu os coristas, eu estou guardando o equipamento de som. Ela falou assim, mas tinha alguém atrapalhando o coro demais, gente. Aí isso aí de fininho, mano. Era eu. Eu nunca disse isso para ela. Números, capítulo 35. Números 35. Números 35. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 35. É só para você entender como é que eu gosto de igreja. Nesses 26 anos, já vi muita coisa acontecer na igreja. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. A igreja não são paredes, irmãos. A igreja são pessoas. E pessoas são mais importantes do que coisas. Muito mais importantes. E Deus tem um olhar muito, muito especial. Números 35, verso 9. Se apareceu, eu leio na sua, tá bom. Então, o que acontece aqui? Moisés vai entrar na terra prometida. Eu vou começar lá no Antigo Testamento. E Deus estava preocupado com o povo. Porque onde tem gente, tem problema. Onde tem gente, tem problema. E Deus se preocupou com isso. Porque eles saíram do Egito, 1 milhão de homens, fora mulheres e crianças, atravessaram o mar, andaram 40 anos no deserto, chegaram diante do Rio Jordão, e Deus começou a se preocupar como é que ele ia fazer a distribuição logística daquela turma toda. Porque algumas tribos não queriam atravessar, 2,5 tribos, eles não queriam entrar na terra prometida. Você vê o problema? Os caras passaram 400 anos escravos, andaram 40 anos no deserto, na hora de entrar na terra prometida, eles quiseram ficar do outro lado. Você imagina, tem gente assim mesmo, né? Tem gente que o pastor fala, vamos pintar de vermelho. Ele fala, por que não pinta de azul? Fala assim, vamos comer bife. Ele, por que não come frango? Não tem ninguém assim na sua casa, tem? Vamos todo mundo nesse carro. Não, por que a gente não vai de Uber? Vamos comer uma pizza, de quê? Vamos botar calabresa. O outro fala, não, eu quero margarita. Margarita que fala? Isso. Tem gente que não concorda com nada. Então, 2,5 tribos queriam ficar do outro lado. Deus começou a perceber que o negócio ia ficar estreito. O que Deus fez? Chamou Moisés. Esse texto aí que a gente vai dizer. Sabe que Deus é monossilábico. Deus fala pouco. Se a gente pegar tudo que Deus falou, Deus falando, Deus falava muito, mas para poucas pessoas. E Deus fala aí com Moisés, nesse ponto aí. E o Senhor disse ainda a Moisés, olha o que Deus fez, cara, fantástico. Fantástico. Verso 10. Fale com os filhos de Israel, diga-lhes, quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã. É a promessa. Escolham para vós algumas cidades, lugares que lhes sirvam de refúgio. Cidade de refúgio. Para que nela se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 dessas cidades devem ficar deste lado do Jordão e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Essas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel, para os estrangeiros. Então, é uma cidade de refúgio, não só para o homicida, para os estrangeiros também. E para que se
para que se hospedar no meio delas, para que nelas se acolha aquele que matar alguém de forma involuntária. Só até aqui. Esse mesmo texto está em Josué 20, porque Deus fala com Moisés, ele constrói 3 cidades daqui do Jordão, e quando Josué toma posse, ele cria mais 3 cidades. Então são 6 cidades que Deus criou no meio de Israel. Você sabe, se conhece a história do povo de Israel, é um povo mais brigão da face da terra, é Israel. Eles brigavam entre si, brigavam com os outros. Eles estavam brigando entre si, viam o inimigo, eles paravam de brigar, iam brigar com o outro, depois vencia, voltava e continuava brigando. Parece a nossa família, é assim também. Eu fui criado no meio de muitos tios. Minha mãe, falecida já, tinha 11 irmãos. E eles brigavam entre si, mas se alguém viesse atacá-los, eles paravam. Parecia o povo de Israel, é mais ou menos assim. Então essas 6 cidades, que é o número do homem, dizem os estudiosos, é o número da imperfeição, essa cidade foi criada justamente através de Moisés e de Josué para abrigar todos aqueles que tivessem algum tipo de problema. A ideia original de Deus era essa, mas essa cidade se tornou um refúgio para muitas pessoas. Como que funcionava? Era da seguinte forma: alguém estava brigando com alguém na cidade e de repente ela empurrava outra pessoa e sem querer a outra pessoa falecia. Essa pessoa que matou, ela era homicida. O irmão ou o parente mais próximo dessa pessoa que morreu tinha o direito legal, olho por olho, dente por dente, de vingar a morte daquela pessoa. O que Deus pensou? Vou tirar isso. A pessoa que matou sem querer, ela fugia para essa cidade refúgio. Está lá o nome das 6 cidades em Josué capítulo 20. Ela fugia para essa cidade refúgio. Quando ela chegasse no portão, ela dizia: eu estou em apuros, eu estou em dificuldades, eu estou com problemas, aconteceu um problema. O porteiro abria, os porteiros abriam a porta da cidade, ferrolhos, portas grandes de 13 metros, abria, ele entrava. E na hora que ele cruzasse esta porta, ele estava seguro, porque o homicida, o parente da pessoa que foi assassinada, não poderia tocar nessa pessoa mais. Ela seria levada à congregação e seria levada ao sacerdote, para se ter um julgamento correto, se foi por acaso, se foi sem querer. Se alguém roubasse, essa cidade passou a ser assim. Alguém tivesse um problema, discutisse, alguém estivesse com muitas lutas, ela podia fugir dessa cidade para outra cidade. Era uma cidade realmente de refúgio. Esse lugar era um lugar protegido. Quem entrasse naquela cidade, ele poderia viver naquela cidade. Enquanto o sacerdote vivesse, ele estaria obrigado a viver nessa cidade protegido. Depois que o sacerdote morresse, ele estava liberado da pena dele. Então era um lugar para as pessoas que erravam. Essa cidade refúgio foi criada por Deus para pessoas que cometiam erros, para pessoas que tinham dificuldades, para estrangeiros, pessoas que caíam da mudança, pessoas que eram abandonadas. Nessa cidade começou a viver muitos aleijados, cegos, pessoas mancas, pessoas que não tinham, eram abandonadas, pessoas que contraíam lepra. Elas eram jogadas nos lixões da cidade. Ela poderia recorrer a essa cidade, teria um lugar separado para essas pessoas, para elas serem alimentadas. E tudo quem criou essa cidade refúgio foi o próprio Deus. E Ele não faz por acaso. Tudo que está na Bíblia tem um motivo. Hebreus capítulo 10, verso 1 e Colossenses 2, 17 diz que essas coisas do passado são sombras, quer dizer, são imagens futuras para a gente. Irmãos, essa cidade refúgio hoje é a igreja. Esse aqui é o lugar de refúgio. Esse lugar aqui é lugar de ex-tudo. Ex-tudo. Ex-dependente químico, ex-assassino, ex-mentiroso, ex-fraco,
ex-cansado, ex-estrangeiro, pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram humilhadas, maltratadas. Este lugar aqui. Isso é tão profundo que, ao escrever os livros de crônicas, ele consegue visualizar de forma espiritual a importância da casa de Deus, a importância da igreja. E ele diz que agora os meus olhos estarão atentos à oração deste lugar, porque se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, sararei a sua alma. A igreja, irmãos, é algo lindo. A igreja é algo poderoso. Quando você cruza essas portas aqui, o poder de Deus se manifesta na minha vida e na tua vida. Talvez você entre aqui e isso é tão profundo, porque essa cidade ela tinha que ter os caminhos largos, nada podia atrapalhar com que a pessoa chegasse naquele lugar. As portas tinham que ser grandes, como a igreja. O espaço, a porta está aberta, pessoas preparadas, pessoas que oram, que intercedem. A igreja é um milagre. No meio de uma sociedade corrupta, no meio de uma sociedade violenta, no meio de um povo onde quer levar vantagem em tudo, no meio onde a farinha é pouca, o meu pirão é primeiro, a igreja é um milagre. A igreja é o corpo de Cristo nesta terra. A igreja é o poder de Deus que se manifesta nessa terra. Por isso que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja é o poder de Deus. Queridos, se entendêssemos o poder que há de estar num culto, o poder de estar linkado numa igreja. Pedro percebe isso falando com Jesus. Jesus fala para ele em Mateus 18, diz: se duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, será feita nos céus. É o poder da concordância, é o poder da igreja unida, é o poder da igreja intercedendo, é o poder da igreja que vai nas trevas, que tira o pecador, tira o cansado, restaura os feridos, os oprimidos. Isso é tão importante, a igreja é tão importante, e este lugar de refúgio é essa igreja, a igreja da Figueira, onde estamos plantados. É um lugar onde não há discriminação, onde não há acepção de pessoas, não importa. Na Figueira temos um belo terreno, pela fé já compramos, amém? Amém. Pela fé já compramos, e aí fiz uma portinha pequenininha, ficou uma porta menor do que uma porta. O portão, não, na hora eu não me apercebi, mas um dia estava na porta, e os irmãos chegando de carro, e graças a Deus a igreja é como essa, uma igreja abençoada, próspera, é uma igreja cheia de vida, cheia de gente querendo vencer. Esse é o poder da igreja, aonde pega uma pessoa quebrada. A canção que foi cantada aqui: eu te agradeço, ó Deus, porque no meio do deserto tu não me deixou morrer. Esse é o poder da igreja, cara. Você chega deprimido, quebrado, e aí eu estava olhando a portinha, os irmãos deixam o carro no estacionamento e vai entrando na portinha, e eu fiquei imaginando Jesus contando na porta do aprisco as pessoas entrando. A igreja é lugar de vida, querido. Igreja é lugar de comunhão. Se você entendesse qual é o poder da igreja na nossa vida, não existe, irmãos, cristianismo sem igreja. Não existe membros fora do aprisco. Pela manhã eu disse isso: se você não vier à igreja, você está enfadado a morrer espiritualmente. Tira uma madeirazinha, uma brasa do fogo para você ver. Não foi eu que criei isso, não foi o pastor Carlos que criou isso. Não existe igreja online, não existe igreja na sua casa. A sua casa é a sua casa. A igreja, este lugar aqui, é consagrado ao Senhor. O poder de Deus se manifesta aqui neste lugar. Se entra uma pessoa, um pedófilo que violenta criança, ele é tocado pelo poder de Deus e ele abandona essa prática. É a cidade refúgio. É um lugar onde as pessoas são saradas, são curadas pelo poder de Jesus. Mateus 10 diz: eis que vos dou poder.
É o poder de Deus operando nessa cidade, operando nas nossas vidas. É o corpo de Cristo. Não existe igreja, não existe cristianismo sem igreja. Existe a reunião dos salvos com uma liderança espiritual. Enquanto você não entender isso, por isso que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde para onde? A igreja. É o corpo de Cristo. Uma ovelha solitária, ela fica vulnerável. O isolamento produz vulnerabilidade. Eu disse isso para um rapaz que está tratando com 2 filhos, a esposa dependente químico. Quarta-feira eu levei num centro de readaptação. Estava acompanhando no tratamento. E ele disse: pastor, ninguém me aceitou, só a igreja aceitou. Pastor, a minha família me abandonou, a minha esposa não acredita mais em mim. Eu falei: mas a igreja está aqui para te abraçar, porque Jesus ama você. E as lágrimas dele chorando, um homem desse tamanho, forte, me abraçado, chorando, falou: pastor, muito obrigado. Eu falei: não agradeça a mim, agradeça ao Senhor da glória, porque Ele providenciou um lugar. Hoje ele estava na igreja, e as pessoas não julgam, não discriminam ele. Ele estava sendo abraçado, ele todo sorridente, abraçando as pessoas. Ele falou: é o único lugar onde eu vou, onde eu sou respeitado, eu sou bem tratado, onde Deus fala comigo. Use a igreja, esteja na igreja, traga seus filhos à igreja, porque é aqui aonde se manifesta o poder de Deus. Cheguei na primeira igreja batista do Pilar, com 17 anos, e eu tinha escutado, eu nunca fui evangélico, caí da mudança. Alguns já conhecem a minha história. Sem pai, sem mãe, vivendo uma vida, trabalhando de camelô. Cheguei e escutei de uma pessoa que a igreja era desfile de moda. Foi o que eu ouvi há muitos anos atrás. Os irmãos vão para a igreja, um desfile de moda. Coitados, eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem o poder de entrar nessas portas aqui, querido. Ele não sabe quando tu entra aqui condenado ao inferno, em 15 minutos a palavra é pregada, o poder se manifesta, o fogo cai e a pessoa sai do inferno em 15 minutos, vai morar na eternidade com o Senhor. Porque todo aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador será salvo. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Fui para a igreja com 17 anos, falei: eu vou de chinelo. Vou de chinelo e de bermuda. É um tolo mesmo, né? Mas bom, faz parte da juventude. Fui de chinelo e bermuda. Eu queria que alguém chamasse a minha atenção. Entrei na igreja. Os porteiros abriram a porta para mim. Falei: vamos ver o quanto eles aguentam. Sentei no culto, o pastor pregou. No final, ele apertou minha mão e disse para mim: seja bem-vindo em nome de Jesus. Na outra semana, eu voltei de calça e chinelo. Falei: vamos ver se ele vai reclamar do chinelo. Entrei de chinelo, os irmãos abriram a porta, cantaram aquela música que muito tempo eu não escuto: visitante, seja bem-vindo, sua presença. Essa igreja? Um abraço franco e sincero. Ai, irmãos, aqui foi batendo aqui, e o pastor ensinando, e os irmãos apoiando. Quando eu percebi, sem dar conta, eu estava na frente chorando. Toda a minha vida mudou, porque é o poder da igreja. 60 anos nessa localidade. Quantas pessoas foram abençoadas nesse lugar, nessa cidade refúgio. Quantas pessoas foram tocadas por Deus. Quantas pessoas, chegam pessoas na igreja dependentes de remédio. Numa terça-feira de oração, há uns anos atrás, eu pedi para os irmãos trazerem todos os seus remédios numa sacola. Irmãos, parecia uma farmácia. Todos os irmãos no culto. Eu falei: traga os remédios à frente.
eu disse para os irmãos, eu não tenho poder nenhum, irmãos. De vez em quando eu tenho que tomar um Epoclé e um Dorflex. Eu não tenho, mas você está na casa do Deus vivo, coluna da verdade, baluarte da verdade. Esse lugar aqui é lugar para chorar. Esse lugar aqui é para receber uma revelação. Esse lugar aqui é o lugar que o profeta prega e Deus fala contigo. Eu nunca vi um anjo. Deus talvez nunca envie um anjo para você, mas Ele envia homens e mulheres para pregar a palavra dEle. Se você entendesse o poder de um culto, da oração, da palavra, do que é a igreja nessa terra, se você visse o mundo espiritual, e se você entendesse o preço que Satanás paga para derrubar você, você não perderia um culto. Você se abrigaria na casa do Senhor, nessa cidade refúgio. Você entraria nela. Você tem que entender que cada vez que você entra naquela porta ali, o mundo espiritual reage. Você não consegue ver. Eu posso citar N casos aqui bíblicos, que a pessoa que estava orando, a pessoa que estava na batalha, ela não conseguia compreender a batalha que estava acontecendo. Cito só o caso de Daniel, que orou por uma grande batalha, ele estava vivendo uma grande crise, dobrou os joelhos, ele desmaiou de tanta oração, de tanta fome. Ficou 21 dias em oração. Quando um anjo enviado por Deus chega na presença dele, diz assim, Daniel, homem valoroso, Deus olhou a sua oração, a sua aflição, eis que estou contigo, mas eu fui impedido de chegar aqui no mundo espiritual. Havia uma batalha acontecendo. Há um preço que o inferno paga pelos teus filhos, mas Jesus pagou o preço maior pela tua família. Você tem que entender o que é igreja. Igreja é celeiro de Deus. Igreja é um lugar onde Deus manifesta seu poder. O pastor paga um preço que você não imagina. É uma obra maior do que a gente. Vocês, daremos conta de vocês, cada um de vocês. Não pense que Deus não leva a sério. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. 60 anos nesse lugar. A igreja já venceu o comunismo, glória a Deus. Venceu o nazismo, venceu a filosofia, venceu todos os tipos de artimanhas, vencemos o Covid e ela vai continuar vencendo até a consumação dos séculos. E a igreja somos nós, estamos sendo assolados. As nossas famílias têm sido assoladas nesse Brasil. Há uma batalha acontecendo dentro do Planalto, dentro da política, para oprimir a igreja, para oprimir. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus separa os seus. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Talvez você não entenda o poder da unidade. Você está com um problema, não é para você se afastar da igreja. Você tem que usar a igreja como um escudo da fé. Colhe com o seu pastor, colhe com os líderes, faça grupos de oração, porque os ataques vêm. É a igreja, cidade refúgio. Quando entrava na cidade refúgio, que Moisés construiu, Davi, ele multiplica essas cidades, ele entende a importância, mas isso não foi Moisés, nem Josué, nem Davi, isso foi Deus que fez. Tinha um sacerdote, e nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas necessidades, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluia! Nessa cidade, que era sombra das coisas que ia acontecer, você entrava nessa cidade, tinha que esperar o julgamento do sumo sacerdote. Hoje não, aleluia, você entra na igreja, pecador, quebrado, arrebentado, destruído, humilhado, deprimido, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Eu disse para a turma pobre lá da igreja, usa a igreja. Peguei os meninos que caíram da mudança igual a mim, tenho muitos. O meu tecladista, quando eu assumi hoje, ele tinha 12 anos, um menino pobre, pastor conhece, tinha 12 anos de idade, tomando remédio controlado.
E eu falei, vamos acabar com isso em oração. Trouxe os remédios todinho, orei para tirar. Eu falei, você está na igreja. Se está na igreja, você é mais do que vencedor. Não estou falando para você que talvez não. A palavra de Deus, Romanos 8:37, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quantos tomam posse dessa palavra? Você quer dizer para quem está ao seu lado, você é mais do que vencedor? Pode dizer. Aleluia. A igreja, rapaz, você entra aqui quebrado. Vocês têm um pastor que está há 30 anos no mesmo lugar. O vosso pastor já conquistou tudo que tinha que conquistar. Ele só está aqui para te abençoar. Eu saí da minha casa, lá do Rio de Janeiro, para vir aqui, para ele orar por mim. Só por isso. Nós saímos de 40 membros para 500. 40 membros. Depois da mentoria que tive com ele. Porque eu entendo quem é o sacerdote. Eu vim aqui para orar. E às vezes você está aqui. E não está aqui. Pela manhã foi ceia na Figueira. E eu falei algo absurdo. Para um pastor falar. Eu disse, procure uma igreja para você servir. A igreja estava lotada. Tinha umas 400 pessoas. Porque crente tem que tomar ceia. 60 anos. Crente, uma vez por mês, tem que sentar aqui e pedir perdão pelos pecados. Você tem que se arrepender que a vida que você está tendo aí. Porque talvez você está fora dessa cidade de refúgio. E eu disse para os irmãos, procure uma igreja para ir aos cultos, para você ir aos cultos. Procure uma cidade de refúgio, porque a tempestade vem, irmãos. A ameaça vem, a afronta vem. Você precisa estar no aprisco. A igreja é lugar de vida. Use a igreja. Use o poder que Deus dá. Quando a igreja está aberta, o poder de Deus se manifesta. Coisas extraordinárias acontecem. Essa igreja aqui é relevante. Ela está plantada aqui há 60 anos. Talvez seja a hora de você entrar nessa cidade. O coração do homem e da mulher, digo do ser humano, é algo muito complexo. E é nessa cidade que a gente é tratado. É aqui que a gente é tratado. Que a nossa soberba, a nossa arrogância. Eu fiz um sepultamento de um homem rico. E no cortejo, ele pouco ia à igreja. Pouco ia à igreja. Se aborreceu lá com não sei quem e não resolveu o problema dele. E ele morreu. E os filhos estavam chorando, a esposa chorando. E eu não sabia o porquê estava chorando, além do luto, mas estava excessivo. E indo no cortejo, o Espírito Santo falou comigo, quanto tempo esse homem perdeu? E agora ele não está levando nada. Nada. Não puderam nem botar roupa nele. Ele foi coberto de flores. Porque a gente tem a impressão que vai ter o dia de amanhã. Se eu puder falar algo para você nesses 60 anos, é o poder que a igreja tem neste lugar. Poder de cura, de restauração, de avanço, de conquista. Quem irá te separar do amor de Cristo? Quem? Altura, profundidade, comprimento, largura. Quem vai te separar? Use isso. Use esse poder. Assuma um compromisso. Quarta-feira tem culto de oração. Quinta-feira tem culto de doutrina. Domingo de manhã tem escola bíblica dominical. Use isso para os filhos.
A igreja está aqui, o poder está se manifestando. O fato de você saber da presença de Deus não te coloca na presença de Deus. O fato de saber que existe um Deus no céu não te coloca na presença dele. Isso tem que ter busca. Você tem que entrar nessa porta. Você tem que entrar nessa cidade. Você não pode ficar de fora. Porque essa cidade, ela tem portas. Você tem que entrar. Você tem que buscar. É um lugar de vida. Quanta gente. Lá na Figueira, os idosos são felizes. Quarta-feira agora completamos 58 anos. Tem um coral com 70 vozes. A maioria tudo idoso. Feliz da vida. Louvando ao Senhor. Os jovens estão felizes porque eles entenderam que a igreja é um lugar, é um aprisco seguro. Parabéns a esta igreja pelos 60 anos. Eu estou agradecendo a Deus pela existência dessa igreja, mas eu também estou despertando a você, que você precisa estar nessa cidade de refúgio. Talvez as lutas que você está enfrentando, talvez elas desapareçam, porque o poder de Deus se manifesta na nossa vida. A igreja é um lugar de ensino, de comunhão. Deus trabalha com a gente, Deus trabalha na nossa vida. Eu agradeço a Deus. Deus dos meus 17 anos, eu estou na igreja. Como fui abençoado. Como Deus me abençoou. Meu filho tem 19 anos. Hoje ele foi para a igreja sozinho. Sozinho. Entrou no carro, foi dirigindo para a igreja, falou: pai, já cheguei, estou aqui. Ele faz a resenha da mensagem toda. A minha maior preocupação não era com o rebanho só, irmãos. A minha maior preocupação é que meu filho desviasse. Que ele estivesse longe dessa cidade de refúgio. Porque educação não dá isso, irmãos. Dinheiro não paga isso. A presença de Deus é só com quebrantamento, com o joelho. Traga os seus filhos, para que eles possam entender qual é o poder da igreja, é o corpo de Cristo. Você pode vencer qualquer coisa na sua vida, até a morte, você pode vencer. Que isso, pastor? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Talvez você está aqui morto, você sabe o que eu estou falando, você sabe. Talvez você está com a família aqui destruída, talvez você está vivendo sem estar nessa cidade de refúgio. Toda quarta-feira tem um monte para você subir, é aqui. Deus te plantou aqui, Deus vai te dar vitória aqui. A tua família vai ser abençoada aqui, os teus filhos servirão aqui, você irá conquistar aqui. Você recebe isso, amém? Amém. Eu quero orar com você, quero orar. Essa é a palavra que arde no meu coração. 60 anos da Igreja Batista em Correias, venceu tudo, e nós iremos vencer até Jesus voltar para nos buscar. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Esteja nessa cidade. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Entre nessa cidade, entre nesse lugar. 2012, entrei numa depressão com a morte da minha mãe. 2013, meu irmão faleceu com 23 anos. Outra pancada. 2014, meu sobrinho morreu. 15 anos, morou comigo 1 ano e meio. E eu chegava na igreja quebrado, moído, destruído. Entrava nas portas dessa cidade. Era assim que eu me sentia mesmo. Um estrangeiro, quebrado, moído. E vinha aquela canção sempre na minha mente: quase sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz
e saber que dela não lembra mais. Nenhuma condenação há para quem entra na cidade, pois a vida coberta está pelo sangue. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhum para quem e a força vai voltando, o vigor vai voltando, a vontade de parar desaparece, as orações dos irmãos, os cânticos, a ministração da palavra. Às vezes o culto inteiro é uma só palavra, um só versículo, uma só quebrando, vai como o nosso coração, como uma flecha. Esse é o poder da igreja. Use esse poder. Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo estará sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Nada, nenhuma praga chegará à tua casa, praga nenhuma, nem terror que voa noturno chegará à tua casa, porque você está no aprisco, você foi comprado pelo sangue de Jesus, você é precioso, você é um menino, é a menina dos olhos do Senhor. Aleluia! Estava para encerrar e orarmos, estava na minha casa, e escutei um barulho na varanda, e aí o rapaz, 3 casas depois que a mãe morreu, ele jogou todo o centro de macumba da mãe fora, e ele ficou possesso, doido, estava andando nu na rua, ele pulou as casas, entrou pela varanda, e entrou e se ajoelhou, e falou: Marcelo, estão tentando me matar, nu, 11 horas da noite. Eu disse: rapaz, eu já sabia do problema, sabia que ele estava possesso. Eu falei para ele: rapaz, ninguém está tentando te matar não. Tá sim. Eu falei: não tá, eu não vou ficar discutindo com o demônio. Ele falou, olhou para mim assim, transfigurado, e disse assim: que família linda, hein? Sou doido para pegar a sua família. Eu entendi. Eu falei para ele assim: coitado de você, para pegar minha família, você tem que vencer o Rei da Glória, você tem que vencer Jesus, porque a minha família e a tua família está escondida atrás da cruz do Calvário. Esse é o poder da igreja, cobertura espiritual, intercessão. Quem sabe você está aqui nessa noite, precisando entrar nessa cidade de refúgio. Igreja, lugar de refúgio. Você pode dizer para quem está ao seu lado: igreja, lugar. Eu quero orar com você. Eu vou estar orando. Logo após vou pedir o pastor Carlos para estar orando novamente, intercedendo também por nós. Quem sabe você está aqui nessa festa de 60 anos e você entende que precisa estar nessa cidade de refúgio. Eu quero orar com você. Talvez você caiu da mudança aqui. Só você e Deus sabe como você chegou aqui. Mas existe um lugar. Há um lugar onde os temores cessam. E esse lugar é no Senhor. É nessa cidade. Toda vez que eu subo as escadas da igreja, eu me sinto entrando nessa cidade de refúgio. Me sinto entrando nesse lugar, onde não importa o que fiz, o que sou e como estou, eu serei amado, serei abraçado. Você precisa orar comigo. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa hora. Pastor Carlos, por gentileza. Meu Deus, há muitas pessoas que entenderam esta mensagem e nesta noite se levantam porque querem estar nessa cidade de refúgio, aonde o sacerdote é Jesus Cristo,
Obrigado, Deus, porque o Senhor falou profundo ao nosso coração nessa noite. Obrigado pelos 60 anos desta igreja. Amém. Está plantada neste lugar como uma agência poderosa de Deus, limpando, tratando, curando, libertando, evangelizando, salvando vidas. E mais nessa noite, nós estamos aqui. Podíamos estar em outro lugar, na nossa casa, mas o Senhor nos atraiu aqui porque o Senhor nos ama. Amém. E nós entramos nessas portas procurando refúgio, procurando descanso para as nossas lutas, nossos problemas. Outros estão procurando vitória, meu Deus, querem avançar. Então, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Glória a Deus. recebe os teus filhos Nas tuas mãos, de braços Deus. abertos, Abençoa. no nome de Jesus. Pastor Carlos, obrigado. Amém.